Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês algumas mudanças previstas nas cartas CWX a partir de novembro de 2024. Então já foi comentado aí em algumas redes sociais, né? E também nas páginas oficiais da NOAA e do Metoffice. Lembrando que a NOAA é onde é produzido as cartas CWX de Washington e do Metoffice, onde é produzido as cartas CWX e de ventos, etc., de Londres. Então, em comum acordo, essas duas instituições resolveram fazer algumas mudanças. Então, as novas CWX conterão os seguintes recursos: corrente de jato, tá? Como é o padrão de hoje também, áreas de turbulência moderada e severa, com informações sobre o nível de voo superior e inferior afetado, ou seja, base e topo. E as áreas de turbulência serão baseadas no conjunto de dados de severidade de turbulência do WAFS. Ou seja, isso aqui está dizendo que eles vão usar o padrão EDR, que é aquele que eu já uso nos meus briefings. As áreas de gelo moderado e severo também serão plotadas nessas cartas, né, também com informações de topo e base. Lembrando que nas cartas do CIMAER já vem essa informação, só que para as cartas de Londres e Washington não tem gelo, né? Vai passar a ter porque vai começar a englobar a partir do FL100. Então, a partir do FL100 tem que ter esse tipo de previsão. Áreas de cumulonimbus somente ocasionais e frequentes, com informações do nível de voo do topo. A base será opcional, tá? Em princípio, não estará obrigatório pagar a base nessas cartas. E olha só, não vai ter mais o ISO. Eu vou comentar mais para frente isso daí. Contornos de altura de tropopausa. Note que aqui é contornos. Hoje a tropopausa ela é dada somente como HL e média. Tem uma simbologia para a tropopausa simplesmente. Ele não dá contorno, não dá uma linha de tropopausa. Vulcão em erupção, isso aqui já existe hoje também, né? Ciclone tropical que houver. E também com uma liberação nuclear, também será apagada nessa carta. E o que acontecerá com as cartas CWX atuais? Né? As atuais cartas de nível alto continuarão sendo publicadas pelo menos até 2028 por Londres e Washington. Eu estou entendendo aqui que eles estão esperando que os centros regionais, né, como por exemplo o CIMAER, se adaptem. Tem um tempo bastante extenso para se adaptar a esse novo padrão de cartas. Então, continuará sendo publicadas as cartas atuais. Porém, com algumas mudanças. Como essas aqui. As áreas de CB não serão incluídas e apenas serão incluídas as áreas com cobertura de cumulonimbus de 50% ou mais, ou seja, ocasionais e frequentes. O ISO embutidos, trovadas isoladas embutidas, não serão mais incluídos. Tá? Não vai ter mais esse tipo de previsão nas atuais cartas CWX a partir de novembro de 2024. As informações sobre a tropopausa nas cartas produzidas pelo WFC serão mostradas como contornos em intervalos de 5.000 pés. Né, como eu comentei agora há pouco, hoje é simplesmente informado se a tropopausa é alta, baixa ou média. Agora não, ele vai ter uma linha tracejada informando a altitude da tropopausa. Eu não encontrei nenhuma informação ainda na RedMet do CIMAER informando se vai adotar já esse padrão de logo de cara ou se vai levar muito tempo. Enfim, por enquanto isso aqui só é informação proveniente dos centros de Washington e Londres. O Brasil, por enquanto, não está falando nada sobre esse assunto aqui. Então, um dos temas mais polêmicos que eu achei dessa mudança CWX é essa retirada do ISO Embedded CB. Tá? E qual foi o argumento que eles utilizaram para retirar esse tipo de previsão, né? Essa linha de Vieira dos CBs? Diz aqui, os WFC não possuem saída de modelo meteorológico que indiquem se as nuvens cumulonimbus estão embutidas em outras nuvens ou não. Se um cumulonimbus está embutido também é um campo muito subjetivo e depende do ponto de vista do piloto e do nível de voo. É estranho dizer isso daqui, né? Porque ele não possui saída do modelo. Mas então o que a gente está vendo aqui? Ao longo de décadas, isso aqui tem sido reportado aqui.
Então, de onde está vindo isso? Até então, nós supunhamos que isso aqui estava vindo de um modelo. Ficou mal explicado dizer que não tem saída do modelo para identificar se isso aqui é embutido ou não. Para mim, não me convenceu. Enfim. As previsões do Centro Mundial de Área, né, que é Londres e Washington, são principalmente para atividade em rota. E as aeronaves modernas possuem sistema de radar de bordo que pode identificar a localização de gotículas de água, tamanho e precipitação maior, que pode indicar a localização de chuvas fortes, etc, etc. E concordo, certo? As aeronaves modernas possuem todo esse aparato aqui de identificação de chuva, de tempestade e tal. Mas para planejamento de voo, eu não tenho uma aeronave lá em cima nesse momento para planejar o voo de amanhã, né, ou de algumas horas à frente. Eu acho que seria interessante manter esse ISO. Enfim, de novo, eles estão dizendo que o foco deles é rota e os aviões já estão preparados para isso. Enfim, vamos lá, né? Então, as mudanças previstas, né, a partir de novembro de 2024 para os centros europeus e americanos, centro europeu e americano, por enquanto não tem nada, para o centro brasileiro ninguém falou nada ainda. Então, a corrente jato, ela não muda, né, mantém esse padrão atual, tá aqui o jato e tal. Aparentemente, não vi nenhuma mudança, a não ser que às vezes aquela de Washington tem aquelas duas barrinhas, né, indicando mudança de altitude ou velocidade. Pode ser que isso aqui seja a diferença para essa carta nova que está prevista. O nível da tropopausa, olha só, será fornecido em contorno de intervalo de 5.000 pés e deve ser traçado como um contorno tracejado em linha azul. Então vai ter aqui o nível da tropopausa e em tracejado, linha azul. Hoje é só uma simbologia dizendo onde está a tropopausa alta e baixa e média. Isso aqui ficou interessante. A turbulência serão baseados no padrão de EDR, né, como eu comentei. Ainda na mesma coisa de polígonos, né, eles vão fazer um tracejadinho ali e indicar a base e topo. E a referência a ser utilizada é uma aeronave de porte médio, de acordo com o anexo tal da ICAO, Serviço Meteorológico, etc., PNC 2.6. Então, tem que pensar que essa aqui é uma turbulência moderada para uma aeronave de porte médio, não necessariamente para um grande porte ou muito pesada, né? Enfim, tem que ver qual que é a aeronave de porte médio aqui e se basear por isso aqui. É a partir disso que será feita a categorização da turbulência, seja ela moderada ou severa. Então ela pode ser apresentada nesse formato, como é já atual, ou então formato número 1, coloca o número 1 aqui e vai ter uma legenda dizendo, a legenda número 1 significa base 250, topo 370, moderado. E também ela surgirá nesse formato, no qual tem um cinza um pouco mais escuro aqui, dizendo turbulência severa, e um cinza um pouco mais claro, turbulência moderada. O gelo, isso é uma novidade, principalmente lá para o centro europeu e americano, porque para nós não é novidade, porque nós recebemos essa informação do CIMAER na carta da superfície 250, está lá o gelo. Mas, até então, nas cartas de nível superiores não tinha, por quê? Porque elas começavam no 250. Como agora elas vão começar no nível 100, então vai ter que ter gelo. Então o gelo vai estar aqui em uma linha de Vieira de cor roxa. Tá? Base, topo em cor roxa. O CBs é uma mudança, né, como eu já comentei, não vai ter mais o ISO, tá? Vai ter só ocasionais ou frequente. Lembrando que o frequente é mais comum em furacões. Eu só vi em furacões até hoje, nunca vi outro frequente que não seja associado a furacões. A plotagem do CB será opcional, né, pois quase sempre estará abaixo de XXX, abaixo de 100, da FL100. E ela será uma linha de Vieira vermelha. Então tem aqui a linha de Vieira roxa, dizendo que é gelo, e linha de Vieira vermelha, que é CB. Então a carta vai ficar mais ou menos com essa cara. Até o momento divulgaram poucos exemplos de cartas. Encontrei só esse daqui. Então a gente tem o gelo, né, como eu comentei, olha só, a linha de Vieira roxa, tá aqui. Gelo XXX até 170. Tem a
corrente jato, aqui tem o mesmo padrão de hoje. Tem o tracejado com um cinza mais claro, com o número 7 da legenda, dizendo que é uma turbulência moderada, né, de 290 a 450 nesse setor. Número 6 aqui, olha só, é um cinza um pouco mais escuro, dizendo que vai de 260 a 340 e ela é de moderada a ocasionalmente severa. Tá? Então mudou o tom aqui do cinza, dizendo que tem severa nesse meio aqui. O que mais tem novidades aqui diferente? Tem os vulcões aqui e tal, como já é hoje. O roxo aqui dizendo que é gelo. O CB aqui, então, tá? Mesma coisa. Enfim, não muda muito a padronização. O que muda é os níveis e algumas novidades, como por exemplo colocar esse gelo, né? Outra novidade também é que ela vai ter uma validade de até, vai ter uma extensão de até 48 horas. Hoje é 24 horas, então você vai ter já cartas prontas até 48 horas à frente. Inclusive você vai poder fazer animação, tal, para acompanhar a evolução desses sistemas. Certo, pessoal? Acho que por enquanto é isso. E se tiver alguma novidade, alguma alteração, como falei, isso é para novembro. Não sei, não encontrei nada dizendo que o CIMAE vai adotar, quando vai adotar, se vai mudar. Se qualquer novidade, eu coloco aqui no nosso canal. Até mais.